Pessoal, voltando aqui. A irmã Vanilde, tudo bem aí, né? Vamos aqui à observação da irmã Vanilde, a pergunta dela. Tudo, professor. Irmã Vanilde, eu nunca desenvolvi nenhuma técnica. Eu apenas, de maneira geral, eu sou muito dedicado ao estudo. O Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 7 e 8, se é ensino, que haja dedicação no ensino. Então, Paulo vai dizendo o seguinte, Paulo já está falando com pessoas que têm o dom do ensino. Então, ele diz, se é ensino, ou seja, ele está se dirigindo a pessoas que têm o dom do ensino. Então, se é ensino, que haja dedicação no ensino. Então, aí vem a soberania de Deus, que me deu o dom, e vem a minha responsabilidade humana. Então, eu sempre, desde muito cedo, desde criança, eu gostei de ler os almanaques, os quadrinhos, enfim. E teologia, eu sempre leio, e, por exemplo, eu sou de uma área na teologia que não é uma área muito fácil. Os livros de teologia sistemática, os livros de teologia sistemática, no geral, eles têm 800 páginas, 1.000 páginas, é a média. Tem uns que têm 3.000 páginas, 5.000, 8.000 páginas. E aí, nessa área, todas as obras que tem no Brasil, praticamente eu comprei e li quase todas elas, né? Então, eu sempre fui muito dedicado e, como eu gosto de ler, eu leio sempre. Sempre eu leio em casa. Se eu vou a um banco, a gente vai pouco, né? Lotérica, que usa muito o aplicativo, eu já ia levava um livro. Se eu vou para uma reunião, havendo espaço, eu já levo um livro. Toda vez que eu viajo, eu levo um livro. Então, aqui em casa tem livro por todos os lugares. Aqui em casa eu tenho, quer ver, uma, duas bibliotecas. Aí, mais a do escritório, 3 bibliotecas. Eu nunca contei meus livros, mas eu tenho muitos livros, né? E estou sempre me atualizando. Então, eu nunca criei uma técnica. Eu leio, primeiro porque eu gosto muito de ler e depois porque eu cultivo o hábito da leitura. Eu sempre lendo alguma coisa. Às vezes eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo, 5 livros, 8 livros ao mesmo tempo ou mais, né? Sempre fiz isso. Agora mesmo, ontem eu comprei 4 livros, já comecei a lê-los, né? E tem mais ou menos aqui, só sobre hermenêutica, eu tenho aqui 8, 9 livros que eu estou lendo ao mesmo tempo, sobre hermenêutica. Entendi. Sobre Apocalipse, que eu estou ministrando essa matéria novamente na faculdade, Apocalipse, eu estou lendo bem uns 10 livros ao mesmo tempo. Então, eu sempre estou lendo. Eu leio um pouco de um pouco de outro, e com isso a gente vai se dedicando, né? Então, leitura para mim é desejo, ou seja, prazer. Leitura para mim também hábito, né? Se eu parar de ler, eu sinto falta de ler. É igual a pessoa que é viciada em café, se ela parar de tomar café, ela sente falta, eu sinto falta da leitura. E por conta de ter um ministério de ensino, são quase 20 anos em sala de aula, eu tenho que ler, porque eu não posso ficar ministrando aulas com conteúdo de 15 anos, 10 anos atrás. Eu sempre estou lendo, porque a leitura, além de ser prazer, além de ser virtude, para mim também a leitura, ela tem a ver com pesquisa. Então, eu estou sempre me atualizando, né? Sempre comprando as principais obras, seja daqui, seja obra de fora. Eu sou aquele professor pesquisador. E aí eu digo, escondido em Jesus Cristo, na área de teologia sistemática, não há nada de novo mais, porque a gente, desde sempre, procurou saber o que existe nessa área. Tanto é que agora eu estou entrando também na área de hermenêutica, né? Já estou lendo as principais obras, também trabalhar a hermenêutica em algumas faculdades. Então é isso, Mavanilde, não tem muito segredo, não, é só mesmo dedicação, viu? Obrigada, professor. Mas, assim, eu não sei se é só eu que tenho essa dificuldade em questão de adquirir o hábito da leitura, mas eu acho que, no geral, o brasileiro, muito por cento dos brasileiros tem essa dificuldade, eu acho, né? Porque eu estou incluída nesses muito por cento aí, porque não sei o que acontece comigo. Vou ter que me espelhar no senhor. Eu leio sempre.
Eu lembro que hoje talvez não há mais necessidade nem tempo, mas na época do Vamos Ver mesmo, que a gente estava buscando se firmar enquanto professor de teologia, eu era muito novinho, eu lia 40, 50, 60, 70 livros por ano. Esse livrinho assim, ó, de 100 páginas, 150, eu li em 2, 3 horas aqui, ó. Claro, eu leio até hoje. Deixa eu pegar um livro desse aqui, um livro de 150 páginas, eu não preciso mais do que 3 horas para me lê-lo de ponta a ponta, né? Enfim, então é dedicação, Nossa, né? então está explicado. É dedicação. Mas hoje eu não leio mais isso, não. Eu leio vários livros, eu leio alguns livros eu leio todo, outros, como diz um amigo meu, né? Eu leio pelas metades, outro eu leio só um capítulo que me interessa, enfim. Nunca tive muito segredo, não. É só mesmo dedicação, né? Dedicação. Mas, viu, professor Rosalito, eu também comecei a ler mesmo, de verdade, agora comecei a fazer faculdade, mas eu sempre fui muito ruim de ler, muito ruim de leitura, viu? E quando as pessoas são ruins de leitura, viu, Mavanilde, nós somos assim mais devagar para acompanhar os outros. A leitura é bom, desse gente. jeito mesmo. A leitura é muito bom. E olha, assim, a minha dica é que, como base de todas essas leituras que nós fazemos, ler a Bíblia. Sempre a Bíblia, né? Sempre a Bíblia. Uhum. Obrigada. Por nada. Então, pessoal, vamos lá. Agora há pouco uma pessoa me perguntou sobre a questão das duas palavras, né, que são utilizadas, né, de maneira geral. Essas palavras são utilizadas, são duas palavras diferentes, mas que o significado é o mesmo. Isso, inclusive, se a gente observar agora, com tempo apropriado, página 25, o autor vai dizer qual o significado original de cada palavra. Último parágrafo, por gentileza, página 25, último parágrafo. Embora essas palavras sejam geralmente usadas como sinônimos, ou seja, elas são usadas como sinônimos, já falamos sobre essa parte, deve reconhecer que há uma pequena diferença entre elas. São sinônimos, mas há uma pequena diferença. Por exemplo, a palavra hebraica tselem é derivada de uma raiz que significa esculpir. Esculpir tem a ver com o trabalho do artesão ou do artista plástico que vai esculpir, e ele pode esculpir, inclusive, o rosto de alguém conforme a imagem de alguém. Olha, né? E aqui o autor diz aqui, ó, poderia, portanto, ser usada para descrever a figura esculpida de uma imagem ou de uma pessoa. Aí, aplicada à criação do homem, em Gênesis 1, a palavra ticela indica que o homem reflete a imagem de Deus, ou seja, ele é uma representação de Deus. Por exemplo, Cláudio, quando a gente for discutir o significado teológico da imagem de Deus, certo? Lá tem ainda uma aula na frente ainda, antes disso. A gente vai discutir, por exemplo, o Wayne Grudem, teólogo batista, calvinista moderado. O Wayne Grudem, ele diz que a imagem de Deus significa que nós somos semelhante a Deus e o representamos. Somos semelhante a Deus e o representamos. É uma das melhores definições, do Wayne Grudem, né? Agora o autor vai para a outra palavra, a palavra demute. Demute, né? Ele vai dizer aqui que a palavra demute vem de uma raiz que significa ser igual. Poder-se-ia dizer, então, que a palavra demute, em Gênesis, indica que a imagem é também uma semelhança. Está aí, pessoal. Está aí, ó. Pode-se dizer que a imagem pode-se dizer também que uma imagem... Gente, vamos lá. Poder-se-ia dizer, então, que a palavra demute, em Gênesis 1, indica que imagem é também uma semelhança. Aí aqui volto a dizer, tem levemente diferenças, porque uma significa esculpir, a outra significa ser igual, mas pode-se afirmar, sem nenhum problema, a partir dessas duas palavras, que elas possuem significados
muito parecidos, né? Muito parecidos. Aí ele diz que as duas palavras juntas nos dizem, olha aí, as duas palavras juntas nos dizem que o homem é uma representação de Deus, que é semelhante a Deus em certos aspectos. Ó. Por exemplo, o Agostinho vai dizer, eu não vou entrar em discussões não, estou só adiantando, o Agostinho vai dizer não, essa coisa é horrível, né, de universitário, né? O Agostinho disse que a imagem de Deus, ela tem a ver, em certos aspectos, com a nossa moralidade. Karl Barth e M. Bruno vai dizer que a imagem de Deus tem a ver com a maneira que nós nos relacionamos. Essa maneira é derivada da maneira como Deus se relaciona na Trindade, ou em Trindade. Então, aí, esses textos aí deixam bem claro, né? O uso do autor nos informa que a semelhança aí e a palavra a imagem transmitem a mesma coisa. A segunda passagem, aqui na página 27, segunda passagem, está aí, ó, no terceiro parágrafo. A segunda passagem que trata, página 27, que trata da imagem de Deus, Gênesis 5, diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, ou seja, Adão. No dia que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Isso é interessante, né? Conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Último parágrafo aí, ó. Último parágrafo. Aqui o autor já começa a dar umas pistazinhas de uma treta que a gente vai discutir depois, ó. Ele diz assim: alguns creem que no momento da queda o homem perdeu a imagem de Deus, não podendo mais ser chamado de portador dessa imagem. Olha, isso aqui vai ser amplamente discutido aqui no livro, amplamente mesmo, viu? Ou seja, depois da queda, o homem tem a imagem de Deus ou não? Aí, depois da queda, o homem cristão tem a imagem de Deus ou não? Vocês querem já dar os palpites de vocês? Por enquanto, não é opinar, que nós não chegamos no texto, né? Por enquanto, é só palpitar. O que vocês acham? Depois da queda, o homem continuou com a imagem de Deus? Se continuou, como é que ficou essa imagem? Ou ele não teve mais nada de imagem de Deus? Ele não era mais considerado portador da imagem de Deus? Como é que vocês veem isso? Acho que eu começar eu acho que falar. até hoje continua, né, professor? Tá, muito bem. Quem mais pensa assim, se continua ou não? Roselito. Professor, eu acho que na nossa caminhada, se nós seguimos e trilhar verdadeiramente o caminho de Deus, sem, por exemplo, cometer as atrocidades que acontecem hoje no mundo, eu acho que ainda assim a gente mantém a imagem de Deus, sim. Sérgio, quem mais gostaria de opinar? Professor, eu já vi uma representação que fala que o homem é como um espelho. Antes da queda, esse espelho refletia de forma perfeita a imagem de Deus. Depois da queda, é como se esse espelho se rachasse e agora a gente reflete só que de uma forma deturpada essa imagem. E aí o papel de Cristo seria restaurar não só o homem, né, mas como todas as coisas que foram deturpadas pelo pecado, para que elas voltem a refletir novamente essa imagem. E isso, lá na discussão teológica do capítulo 5, esse autor aqui, o Rockman, ele vai dizer que, de fato, isso ocorreu. Ele vai usar uma palavra sinônimo de deturpado, né, que é pervertido. Então, pervertida. Ele vai dizer que a imagem de Deus em nós ela foi pervertida. Em outras palavras, ela foi corrompida. Isso mesmo. O que mais, pessoal? Mais alguém gostaria? Então, a segunda palavra transmite essa mesma ideia de que fomos feitos. Tem uma coisa interessante aqui no texto. Aí ele vai dizer aqui, próxima página, por favor. Repare que... 28, professor? Página 28. Aí ele começa aí dizendo no versículo 3, ele diz aqui
Aí, versículo 3, lemos que Adão tornou o pai de um homem. E olha, interessante. Que o texto vai dizer que o filho de Adão, ele foi feito ali, nasceu com a imagem semelhante à de Adão, não a de Deus, ó. Vocês observaram isso? Aham. Né? Aí ele vai dizer aqui, ó, aqui são empregadas, primeiro parágrafo da página 28, aqui são empregadas ambas as palavras, como em Gênesis 1:26, apenas a ordem das palavras é invertida, né? Aí ele diz, as palavras são modificadas por preposições diferentes, uma prova adicional de que imagem e semelhança são usadas como sinônimos. Ó. Imagem e semelhança são usadas como sinônimos. Claro, são usadas como sinônimos, mas originalmente elas possuem alguma diferença. Nós já superamos essa parte, né? Já passamos por ela. Aí olha o que ele diz aqui. O que nos impressiona aqui é que não é dito que Sete, o filho de Adão, foi feito à imagem de Deus. Tá vendo? Aham. E está assim no texto, né? O capítulo lá 5 está assim, né? Antes é dito que Adão tornou-se o pai de um filho à sua semelhança. Né? E claro, isso aqui não dá nenhuma confusão, é interessante, mas se o Sete ele é a imagem de Adão, e Adão é a imagem de Deus, logo significa que Sete também é feito à imagem e semelhança de Deus, porque ele foi feito à semelhança de Adão, e Adão é a semelhança e a imagem de Deus. Então, Sete também é portador da imagem de Deus. Continuando aqui, aí ele diz, né, o que nos impressiona aqui aqui não é dito que Sete, o filho de Adão, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Antes é dito que Adão tornou-se o pai de um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Mas se Adão era ainda portador da imagem de Deus, como vimos, podemos inferir que Sete, seu filho, também era portador da imagem de Deus. Eu acho que está certo, né? Sim. E agora aqui nós chegaremos à terceira palavra. Terceira palavra, que é a respeito de Gênesis, capítulo 9, e essa passagem já é um pouco mais densa, né? Tem uma questão mais grave nela, né? As duas primeiras passagens, Gênesis 1 e Gênesis capítulo 5, estão praticamente falando a mesma coisa, com a leve diferença que Sete foi feita a imagem e semelhança de Adão, né? Agora, a terceira passagem, vamos lá, deixa eu encontrá-la. Está aqui, ó, página 28. Gênesis 9:6. A terceira passagem que trata da imagem de Deus diz assim, a terceira passagem, página 28, segundo parágrafo. Gênesis 9:6, a terceira passagem, diz que trata da imagem de Deus. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem à sua imagem. Aqui é uma coisa, de uma certa maneira, muito polêmica. Olha aqui, ó. Vamos aqui à página 29. Página 29. Ó. Esse teólogo aqui, ó, no último parágrafo, haverá uma contradição. Deixa eu ampliar aqui essa coisa aqui. O autor aqui, o Anthony Hockman, ele é de tradição reformada. Mas tem autores reformados que discordam com ele e ele discorda desses autores reformados. Então, para ele, essa passagem está dizendo o seguinte, que deve ter a proteção da vida e da dignidade da vida, porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, ele porta nele a imagem e semelhança de Deus. Então, portanto, não deveremos tirar a vida do homem, da vida do ser humano, porque nós estaríamos aí acabando com a imagem e semelhança de Deus nele, certo? É isso. Então, não mate, não matarás, porque o teu semelhante também é feito à imagem e semelhança de Deus. É isso que o autor está nos ensinando. É uma coisa parecida com o que Tiago falou. Por exemplo, os irmãos que gostam de fofocar, né? Claro, esse grupo aqui não tem nenhum fofoqueiro, graças a Deus, né? E nenhuma fofoqueira, graças a Deus. Aqui é todo mundo com a linguazinha, né? Purificada pelo
pelo processo da santificação. Ninguém fala mal de ninguém. Mas na igreja, às vezes, tem um irmão ou outro que usa isso como hobby, né? Fofocar para ele é um entretenimento, fofocar para ele é um lazer. Se você tirar a fofoca dele, você acabou com a vida dele, né? Ele vive por fofoca ou vive de fofoca. Então é o seguinte, o que acontece? Tiago, lá do livro de Tiago, aquele meio-irmão de Jesus, Tiago diz o seguinte: com a mesma boca, nós bendizemos a Deus, confessamos e amaldiçoamos o nosso irmão, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Olha aí. Isso está no capítulo 3. Então, ou seja, com a mesma boca, nós glorificamos, bendizemos a Deus, e com a mesma boca, nós amaldiçoamos aquele que é feito à imagem e semelhança de Deus, gente. Ou seja, a fofoca é da curvatura, é da obra, né? É do puleiro do diabo mesmo, a fofoca. Não é? Maldição, palavras frívolas, falsa testemunha. Então, quando a gente faz isso contra o nosso semelhante, nós estamos atacando aquele que é feito à imagem e semelhança de Deus. E agora, o texto aqui está falando de uma coisa ainda mais grave, que é tirar a vida de quem é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, como vocês falaram, o homem não perdeu, após a queda, o homem não perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Ele continua tendo a imagem e semelhança de Deus. E aí o capítulo 5 vai explicar isso. Depois, se vocês quiserem verificar a leitura, o que diz o capítulo 5 desse livro? O autor fala lá que há uma caminhada da imagem de Deus no ser humano. Lá no Éden, nós recebemos uma imagem original, autêntica, legítima. E essa imagem, ela, em parte, se perdeu por conta da queda, por conta do pecado. Então, agora, em Gênesis capítulo 3, até hoje, nós estamos, de maneira geral, com a imagem pervertida, corrompida por conta do pecado. Aí o autor vai dizendo que lá na obra de Cristo, e em Cristo, no ministério, na vida, na obra de Cristo, essa imagem pervertida, corrompida, distorcida, manchada pelo pecado, ela foi renovada em Cristo. Por que ela foi renovada em Cristo? Paulo escreve à igreja de Colosso, dizendo que Cristo é a perfeita imagem de Deus, ou seja, ele é exata. Ele é a perfeita imagem de Deus. Se Cristo é a perfeita imagem de Deus, portanto, só ele é que pôde recuperar a imagem pervertida, corrompida. Então, hoje, a situação é o seguinte. Hoje, adiantando aqui algumas coisas do capítulo 5, você correr lá e ele já lê logo ele de uma pancada só. E é grande o capítulo. É mais de 20 páginas. Então, hoje, os cristãos, eles se encontram não com a imagem pervertida. Os salvos, os eleitos, os escolhidos, não se encontram com a imagem pervertida, corrompida, manchada. Mas a imagem de Deus em nós, a imago Dei, é uma imagem renovada. Renovada porque Cristo foi quem a renovou. E essa imagem renovada continuará renovada até na glorificação. Na glorificação, essa imagem que já foi original, que já foi pervertida, que já foi renovada, agora ela será finalmente aperfeiçoada. Haveremos de ser o que seremos, o que Deus preparou para nós, certo? Essa é a condição dos salvos, dos eleitos, dos escolhidos. A condição de quem não é um salvo é a condição da queda, de Gênesis 3. É a condição de que continua com a imagem de Deus, mas essa imagem ela foi abruptamente atingida, subtraída, pervertida, corrompida. Então, essa é a situação. Viu, pessoal? Aí aqui o autor, ele, na página 30,
ele vai defender a ideia, ele vai discordar do Schiller e do Berkauer, que são da mesma tradição, porque o Berkauer fala que depois do pecado, o homem ele perdeu a imagem de Deus, mas ele pode recuperar. Não, não pode recuperar. Ele continua com a imagem de Deus e ele nunca poderá recuperar. Quem vai recuperar a imagem de Deus no homem é Cristo com a sua obra. É Cristo que recupera. Então, aí o autor está falando que o assassinato é um crime hediondo. E quando a pessoa mata outra pessoa, ela está cometendo um crime hediondo, um crime hediondo não só contra a pessoa, mas contra quem criou a pessoa, quem criou o ser humano. Então, o assassinato é um crime hediondo contra o ser humano, contra a pessoa e contra Deus. Por quê? Porque o ser humano, mesmo ímpio, mesmo incrédulo, ele tem a imagem e semelhança de Deus. Pessoal, era isso. Nós temos espaço para algumas perguntas, né? Por exemplo, página 32, a página 32 vai trabalhar o ensino da imagem de Deus no Novo Testamento. Ainda não entra na questão teológica, só na questão do estudo bíblico, viu? Que é a base para depois a gente entrar na questão histórica e depois na questão teológica. Então, a partir da página 32. Aí é o seguinte, querendo Deus, a partir da próxima aula, esses textos eles são bem densos, então eles não podem ficar, por exemplo, eu sei que muitos de vocês leram, mas eu sei também que alguns não conseguiram ler. Mas a partir da próxima aula é recomendável, não vou dizer obrigatório, mas é recomendável que todos leiam o texto todo, certo? Por quê? Essas próximas aulas aí, sobre a imagem de Deus, haverá aí pelo menos mais umas 3, 4 aulas, nós vamos sempre pedir que você participe. Então, na aula que vem, eu vou pedir que todos participem. E na primeira parte, no primeiro bloco de 40 minutos, eu falarei sobre a imagem de Deus no Novo Testamento. E aí, no segundo bloco, eu ouvirei todos vocês falarem também. Então, por exemplo, a partir da aula que vem, eu já vou atribuir pontos. Então, essa N1, eu não vou passar uma prova. A cada aula a gente vai atribuir 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então, não vamos fazer uma prova escrita nessa N1. A N1 será feita através dos debates, da sua participação, da sua compreensão, da sua exposição, da sua discussão aqui na sala de aula. Vai ser uma coisa bem prática, leitura e exposição, leitura e exposição. Um dia 1 ponto, outro dia 2 pontos e por aí a gente vai fechar nos 10 pontos a N1, tá bom? Então, na próxima aula, vocês já venham aí, como diz na igreja, venham preparados para, quando for solicitado, vocês falarem sobre o ensino do Novo Testamento a respeito da imagem de Deus, que é o restante do capítulo, né? A partir da página 32. Certinho? Então é isso, pessoal. Certinho, professor. Tranquilo? Alguma pergunta, observação, pessoal, sobre o que discutimos hoje? Professor, eu fiquei com dúvida sobre a imagem de Deus, por exemplo. Vamos supor, um assassino, por exemplo, cada vez que ele mata uma pessoa, né? Aí tá evidente que coisa, mas cada vez que ele mata uma pessoa, ele vai ficando mais distante de Deus, né, professor? Porque ele está matando a imagem de Deus. Cada vez ele está eliminando distante. uma pessoa com a imagem de Deus, portanto, ele está agredindo a Deus. Ele está, assim como ele agrediu violentamente aquela pessoa, tirando a vida, ele está agredindo violentamente a Deus. Ele está ofendendo a Deus, viu? Uhum. Obrigado, professor. Tranquilo. Pessoal, mais alguma observação? Professor, esse tema... Hã? Vai cair o meu negócio aqui? Cadê eu? Ah, voltei.
Esse tema é um tema bastante polêmico, né? Essa compreensão de imagem e de semelhança, porque até algumas explicações que a gente ouve por aí no meio mesmo do evangelho de alguns pregadores, mostrando essa diferença. Agora a gente viu que ficou claro aqui no texto que o Holckman apresenta como sendo a mesma coisa. Mas a gente aprendeu, e eu aprendi, eu acredito que os colegas também, que uma imagem ela é diferente de uma semelhança. Tá? É Sim, como eu, por exemplo, na minha área de medicamento, a gente olha o seguinte, tem um medicamento, tem o ético, tem o genérico e tem o similar. Então nós poderíamos dizer que o Deus seria o ético, seria o medicamento o outro genérico e o similar, seria a semelhança, algo parecido, mas não seria totalmente uma imagem do ético, tá? Seria algo similar. Então, essa compreensão aí, graças a Deus a gente pôde hoje aprender isso, mas era uma dúvida que eu também tinha a respeito o que é semelhança e o que é imagem. É a mesma coisa? Ou a imagem é uma coisa e a semelhança é outra? É só algo que parece, mas não é. E a imagem seria uma cópia do real. isso. A imagem, ela é a imagem do real, não é uma cópia, é a imagem do real. Então, Cláudio, e olha que essa questão de imagem e semelhança é a coisa mais básica desse estudo, viu? Pois é. Do Eu já vi até estudo, alguém. do estudo sobre a imagem de Deus, as questões mais complexas, vai ser o resumo histórico e também o resumo teológico. Então, é por isso que é importante analisarmos a imagem e semelhança no Novo Testamento, vai clarear mais um pouco. Mas entendam, isso, assim, eu tenho que dizer o seguinte, nesses termos, entenda de uma vez por todas que imagem e semelhança está transmitindo a mesma coisa, como se fossem sinônimos, né? Para que a gente já passe para os próximos passos. O Novo Testamento já vai trabalhar como se a gente já tivesse sido resolvido nesse assunto e vai aplicar só a imagem de Deus. Depois do Novo Testamento, os teólogos vão passar a usar só a imagem de Deus, como até hoje só a imago Dei, né? Imagem. Exatamente. Nessas coisas aí. Eu já vi até alguém expondo, professor, da seguinte maneira: os adolescentes aí, meus colegas, vão lembrar, que a semelhança seria o mimeógrafo que tínhamos antes, viu, irmão Roselito? Não sei se é da sua época, o mimeógrafo, que a prova saía, né, toda borrada. E a imagem seria hoje o nosso scanner. Então, escaneou, você tem aquela imagem real. Por exemplo, eu tenho uma impressora no serviço que ela escaneia colorida, então sai quase igual. E a semelhança seria o mimeógrafo. Você lembra, Roselito? Eu lembro. Nós mexemos com a escola, ainda conheci muito isso, vi muita prova borrada, viu? Então, seria a semelhança. E hoje o scanner, então, seria a imagem. Mas graças a Deus, professor, ficou claro aí hoje. Mas aí é o seguinte, é bom os exemplos, né? Igual aqueles exemplos lá da água, do óleo, do ovo, da clara, da gema, da trindade, né? Mas, assim, nós vamos extrair um exemplo mais prático e objetivo. A maioria dos teólogos diz o seguinte: o que significa a imagem e semelhança? Significa que nós somos semelhantes a Deus e o representamos. Então, o significado ele tem que ser mais prático, mais objetivo. Então, imagem e semelhança significa o Gruden, né? O Wayne Gruden, que nós somos semelhantes a Deus e o representamos aqui. Fica mais prático assim, né? Essa definição ficou melhor. Não, ela é bem, Cláudia, ela é curtinha, mas ela diz muito mais do que umas definições zona bem extensivas, sabe? Professor, Sim. eu não sei se vai dar tempo ainda, mas assim, de acordo com essa última explicação que o senhor deu aí, então agora nessa posição aí vai depender de cada um se colocar como representante de Deus ou contrário, né? Ou não é assim que eu entendi? Isso tem a ver com a salvação, né? Então, nós que fomos salvos, nós representamos a Deus. Sabemos que somos semelhantes a Ele e representamos Ele no plano dele para que mais pessoas sejam salvas, né?
Então, é claro que o ímpio, o justo, o incrédulo, ele não tem compreensão das verdades espirituais, porque essa, irmã Vanilde, é uma verdade espiritual, né? Então, Entendi. o homem natural, ele não compreende essas verdades espirituais. A gente espera que, posteriormente, eles possam compreender, né, pela luz do Evangelho, né? Entendi. Tranquilo. Pois é, meus irmãos. Mais alguma observação, pessoal? À disposição aqui, viu? Então, estamos combinados, né? Quero desejar bom descanso para todos, viu? E até o nosso próximo encontro, querendo Deus. E eu peço, eu acho que vocês têm pedido internamente entre vocês, que oremos pela irmã Silvana, para Deus dar força, né? Para ela, para a família. Não é para superar, que ninguém nunca supera, né? Eu tive um irmão assassinado, você nunca supera. Então, ainda mais ela que perdeu o companheiro da vida dela, o marido dela, mas para que Deus a console, Deus lhe dê força nesses dias tão difíceis, agora sem o esposo ao lado, né? Então, peço que vocês continuem orando e todos nós oremos para que Deus a console, juntamente com toda a família. Amém. Professor, sim? Eu queria dar uma sugestão para o senhor. A exemplo do professor Jeová, sempre que o senhor ministrar alguma aula, que o senhor, ou alguma palestra, que o senhor vê que possa nos enriquecer na nossa matéria, se o senhor puder postar lá no grupo alguma coisa, algum vídeo, eu vejo que o senhor faz algumas coisas no Instagram, eu sigo lá. Mas assim, de repente o senhor vai ministrar uma aula que tem a ver com teologia sistemática. Enfim, o que o senhor acha que vai agregar para nós, colocar o link lá, olha, eu vou ministrar na igreja tal, ou no local tal, a aula é tal, eu acho que tem tudo a ver. Acho que é bom a gente assistir para a gente aprender. Não, tranquilo aqui. Boa dica, viu, pessoal? Boa dica. Verdade, Já isso. vendo, também se eu tiver... por exemplo, eu vou postar aqui também, pode ser livros também, indicação de livros, né? Ah, ótimo, ótimo. Eu vou indicar para vocês alguns bons livros aí no grupo, sobre a nossa disciplina. Livros, vídeos, links, viu? Ótimo. Eu quero aproveitar e convidar os colegas aí. Amanhã nós estaremos ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube, a partir das 7h30. A nossa primeira aula dos 10 mandamentos. A partir das 8 horas já estará o professor Lucas. Mas antes a gente estará aí eu estarei ao vivo com a dupla lá da minha igreja, a gente estará ministrando e tocando, e depois o Roselito será apresentado ao vivo também pelo Instagram e YouTube, irmão Rafael. Todos estão convidados aí nos assistir. Manda o link no grupo, irmão. Tá joia, mando sim. Obrigado. Olha, pessoal, muito bom. Olha, um abração, viu? Deus abençoe a todos. Ô, professor, fica com Deus, hein? Deus abençoe, que você continue sendo professor assim, ó. Porreta, como diz, ó. Até mais, abração, gente. Aí, abraço aí.